Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro. Nessa edição você vai ver que a América Latina e o Caribe passaram de 500 mil mortes pela Covid-19 e a Argentina começou a vacinar a população. Já o Reino Unido aprovou o uso da vacina da Oxford em parceria com a AstraZeneca. O Brasil registrou mais de 1.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. Só em dezembro foram mais de 19 mil vidas perdidas, mais do que em novembro e em outubro. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou, de um dia para o outro, mais 1.111 mortes por Covid-19. Em dezembro, o número de vidas perdidas por causa da doença foi maior que nos 2 meses anteriores. E o total já chega a 192.681 vítimas. Também em 24 horas foram confirmados mais 58.718 diagnósticos positivos. Com isso, desde o início da pandemia, mais de 7.563.000 brasileiros foram contaminados. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 628 óbitos por dia. Já a média de casos confirmados no período é de 34.726. E a análise por estados volta a apontar mudanças. Agora já são 10 estados que registraram alta: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. Outras 11 unidades da federação apresentam estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito. Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E em queda aparecem 6 estados: Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. A Argentina se tornou o primeiro país do continente a imunizar a população contra a Covid-19 com a vacina Sputnik, desenvolvida pelo laboratório russo Gamaleya. A vacinação começou de forma simultânea em todo o país e tem como prioridade a imunização voluntária dos profissionais da saúde em uma primeira etapa. A pasta ainda ressaltou que era épico fazer a maior campanha de vacinação da Argentina com igualdade de acesso. A Argentina é o 4º país latino-americano que começa a vacinação contra a Covid-19, depois do México, Costa Rica e Chile, que aplicam a vacina do laboratório Pfizer. A Sputnik V prevê uma segunda dose para ser aplicada 21 dias após a primeira. O lote inicial com 300 mil doses chegou da Rússia na Argentina em 24 de dezembro. O acordo com Moscou contempla outras 19 milhões e 700 mil doses que serão entregues entre janeiro e fevereiro, com a possibilidade de compra de mais de 5 milhões. Além deste acordo, a Argentina assinou outros de fornecimento de vacinas com a Universidade de Oxford, associada com a farmacêutica AstraZeneca e com o mecanismo COVAX da OMS. Também negocia a chegada do produto do laboratório Pfizer. O país registra mais de 1,5 milhão de contágios e 42.868 mortes. Com 500.818 mortes, a América Latina e o Caribe formam a segunda região mais atingida no mundo pela pandemia, depois só da Europa. A América Latina soma 15,3 milhões de casos, de acordo com uma contagem da agência France Presse. O país mais afetado na região continua sendo o Brasil, com 7.563.551 casos confirmados e mais de 192 mil óbitos. Com esses números, o país é o segundo do mundo com mortes pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. A Argentina iniciou sua campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, se tornando o 4º país latino-americano a começar a vacinar sua população. No Brasil, a vacinação contra a Covid-19 pode começar no dia 20 de janeiro, segundo o Ministério da Saúde. Se não for possível, em um cenário médio, a imunização poderia ter início entre essa data e 10 de fevereiro. Em um cenário menos favorável, a vacinação no Brasil poderá ocorrer a partir de 10 de fevereiro.
Na Rússia, uma revisão no número de mortes por coronavírus mostrou que o país tem 3 vezes mais óbitos do que os relatórios anteriores. Até então, 55 mil mortes haviam sido divulgadas. Com a revisão, o país passa a registrar 188 mil óbitos e assim ocupa o 3º lugar no ranking mundial, depois de Estados Unidos e Brasil. No mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, levantamento da Universidade Johns Hopkins, 82 milhões e 36 mil pessoas foram contaminadas e 1.791.000 pessoas morreram. Em todo o mundo, mais de 46 milhões e 430 mil pessoas já se curaram da Covid-19. O Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O anúncio foi feito hoje pelo governo britânico. O Reino Unido aceitou a recomendação da agência reguladora para autorizar o uso da vacina da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas já na próxima segunda-feira. Os grupos de risco vão ter prioridade. Esta é a 2ª vacina aprovada pelos britânicos. A primeira foi a da Pfizer, que já começou a ser aplicada no país. Em nota, o governo disse que as vacinas devem ser administradas no maior número possível de pessoas dos grupos de risco, em vez de priorizar a aplicação das 2 doses no menor intervalo de tempo. Mas a 2ª dose deve ser tomada dentro de 12 semanas após a primeira. A vacina de Oxford também é uma das 4 testadas no Brasil, que tem um contrato de compra e de transferência de tecnologia do imunizante. A vacina vai ser produzida em solo brasileiro pela Fiocruz. E o número de pessoas internadas por Covid-19 na Inglaterra superou o pico da primeira onda e o número de contágios registrou um novo recorde. Na segunda-feira, 20.400 pessoas estavam hospitalizadas no país, contra 18.900 que ficaram internadas no pior momento da primeira onda, em abril. E em um único dia, nessa semana, foram registrados 41 mil novos casos da doença. 3 farmacêuticas já receberam da Anvisa o certificado de boas práticas de fabricação. A última foi a Pfizer, que informou em nota que não pedirá autorização para uso emergencial da vacina. A empresa pretende fazer apenas a solicitação do registro definitivo. De Brasília, a repórter Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A Pfizer informou em nota que as condições estabelecidas pela Anvisa para o pedido de uso emergencial demandam análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. A farmacêutica disse que no restante do mundo esse processo é mais simples, pois não solicita recortes de populações específicas. Por isso, a farmacêutica entendeu que deve fazer o pedido de registro da vacina definitivo, procedimento que, segundo a empresa, agilizaria a liberação do imunizante. A Pfizer já apresentou parte dos estudos necessários para a fase 3, que comprova a eficácia e a segurança da vacina. A Anvisa garantiu à farmacêutica o certificado de boas práticas de fabricação da vacina, assim como já foi dada a AstraZeneca e a Sinovac. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Instituto Butantan recebeu hoje o 6º lote da vacina Coronavac com mais 1,5 milhão de doses. A carga chegou por volta das 5h30 da manhã no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A Prefeitura de Santos, no litoral paulista, anunciou que a praia da cidade vai ficar fechada entre os dias 31 de dezembro, amanhã, portanto, e 2 de janeiro. Assim, isso vai valer para a virada de ano. Nesse período, será proibido ficar na praia, montar barracas e tendas. A Prefeitura também proibiu o funcionamento de quiosques na orla, inclusive para serviços de entrega. A Fiocruz deve pedir até a próxima semana o registro da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Oxford e AstraZeneca, o registro aqui no Brasil. Essa é a principal aposta do governo federal para combater a pandemia do novo coronavírus aqui no país. A Fundação Oswaldo Cruz pretende entregar mais de 210 milhões de doses no país ao longo do próximo ano. Essa soma vai ser suficiente para vacinar mais de 105 milhões de pessoas. A Fiocruz pretende começar a produzir as doses da vacina a partir do início de janeiro. A previsão é receber o registro da Anvisa até fevereiro e, na sequência, liberar as doses já fabricadas. O laboratório brasileiro vai pedir o registro definitivo do produto. Com esse tipo de aval, é possível entregar as doses em massa à população.
A Anvisa tem até 60 dias para avaliar o pedido do registro. A expectativa do laboratório público é que a análise seja mais rápida, pois já foram entregues à agência os dados iniciais das fases 1 e 2 de desenvolvimento do imunizante. A documentação só deve ser levada à agência após a publicação dos dados finais da fase 3 da pesquisa de desenvolvimento, o que deve acontecer no início de janeiro. A AstraZeneca afirmou que sua vacina contra a Covid garantiu proteção de 100% contra formas graves do coronavírus. Mas os dados da eficácia da vacina para impedir a doença ainda são desconhecidos. A ideia é que todo o produto seja fabricado no Brasil a partir da segunda metade de 2021. A entrega do primeiro lote de 15 milhões de doses deve acontecer até fevereiro. No primeiro semestre, a expectativa é fabricar 100 milhões de doses. No segundo semestre, mais de 110 milhões, com produção totalmente nacional. O Supremo Tribunal Federal teria pedido vacinas contra a Covid-19 ao Instituto Butantan. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a solicitação, que no início era de 4 mil doses, aumentou para 7 mil. Seria a segunda tentativa de reserva, porque já houve a revelação de um pedido à Fiocruz, o que provocou a exoneração do médico Marco Polo Dias Freitas, secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF. O presidente do Supremo, Luiz Fux, atribuiu a ele, Marco Polo, a autoria do pedido. Segundo Fux, a reserva foi feita sem o seu consentimento. O prefeito eleito de Goiânia vai tomar posse de maneira remota na sexta-feira. A medida será possível graças a 2 projetos aprovados ontem na última sessão do ano na Câmara de Vereadores da capital goiana. Maguito Vilela está internado há mais de 2 meses por causa da Covid. Hoje ele não está mais infectado, mas continua na UTI do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, tratando as complicações da doença. E é direto do hospital que ele vai prestar juramento. Depois do intervalo, você vai ver que um terremoto provocou pelo menos 6 mortes na Croácia. A gente volta já. Estamos de volta às 8h49 no horário de Brasília. No ano que vem, não haverá cobrança do DPVAT, o seguro obrigatório para acidentes de trânsito. A medida foi aprovada ontem pelo Conselho de Seguros Privados, ligado ao Ministério da Economia. A Superintendência de Seguros Privados informou que o DPVAT tem dinheiro suficiente para a operação em 2021. O desemprego registrou a primeira queda no ano, no trimestre encerrado em outubro. Apesar do recuo, mais de 14 milhões de pessoas ainda seguem desocupadas. A taxa de desemprego no Brasil registrou o primeiro recuo do ano e ficou em 14,3% entre agosto e outubro. Mas dados divulgados pelo IBGE apontaram que 14 milhões e 100 mil brasileiros ainda estão sem emprego. Já no trimestre encerrado em setembro, a desocupação estava em 14,6%. No último trimestre avaliado, também houve um crescimento na população ocupada, para 84 milhões e 300 mil pessoas, o que representa um avanço de 2,8% em relação ao trimestre anterior. Segundo o IBGE, a redução da população fora da força de trabalho pode ter refletido no aumento de pessoas sendo absorvidas pelo mercado e também no crescimento da procura por trabalho. Os empregados sem carteira assinada somaram 9 milhões e meio no trimestre, mais 779 mil pessoas em relação ao trimestre anterior. Já os trabalhadores com carteira assinada eram quase 30 milhões, um crescimento de 384 mil. Já o número de trabalhadores por conta própria é de 22 milhões e meio, mais de 1 milhão em relação ao trimestre anterior. No desempenho por setores, a ocupação cresceu em 4 dos 10 segmentos analisados pelo IBGE. Com isso, teve melhora do emprego na agricultura, indústria, construção e comércio. Vamos falar do tempo, porque ontem uma forte chuva causou pelo menos 5 mortes por deslizamentos e enxurradas em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo no estado e em todo o Brasil.
O calor e o excesso de umidade ainda vão formar nuvens muito carregadas em várias áreas da região norte do país. Chove a qualquer hora com risco de temporais em grande parte do Amazonas, no estado de Roraima, e também sobre áreas do interior do estado do Pará. Também pode chover desde cedo em áreas do norte do estado de Mato Grosso e também sobre a capital São Luís, mas intercalando alguns períodos de melhora. Devido a uma mudança na circulação dos ventos, as pancadas de chuva também acontecem a qualquer hora no estado de São Paulo, em áreas do sul de Minas e também sobre Mato Grosso do Sul, mas a sensação será de tempo bastante abafado o dia todo. Chove de forma isolada entre a tarde e a noite no estado do Rio de Janeiro, na região de Belo Horizonte, em Goiás, no Distrito Federal e também sobre a capital Cuiabá. A chuva também acontecerá no fim do dia, com risco de alguns temporais na região de Curitiba, no estado de Santa Catarina, e o avanço de uma frente fria pode provocar chuva à noite no estado do Rio Grande do Sul. Por causa da circulação de ventos, ainda pode chover de forma rápida e sem alerta para temporais no litoral da Bahia e entre as capitais Recife e Fortaleza. O tempo permanece firme em grande parte do interior do Nordeste, no centro-norte mineiro e também sobre o estado do Espírito Santo. Nas demais áreas do país, o dia começa com sol e deve chover entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 19 graus e de 22 graus na região de Porto Velho. À tarde, a máxima chega a 34 graus em Belém, faz 33 graus à tarde em Fortaleza e a máxima chega a 30 graus em Salvador. Pelo menos 6 pessoas morreram em um terremoto de magnitude 6,4 que atingiu a região central da Croácia. A cidade de Petrinja e seus arredores foram seriamente afetados pelo tremor que chegou a ser sentido nos países vizinhos. Alguns dos seus 20 mil habitantes se preparavam para passar a noite ao relento, com medo de possíveis tremores secundários. Além disso, cerca de 20 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 2 em estado crítico. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do abalo sísmico foi registrado cerca de 50 quilômetros a sudeste da capital Zagreb, na região de Sisak. Vamos relembrar alguns fatos que marcaram 2020. A disputa pela presidência dos Estados Unidos foi bastante acirrada. Os Estados Unidos foram às urnas para as eleições mais importantes em décadas. E elas foram agitadas desde as primárias. Do lado do Partido Republicano, o presidente Donald Trump aparecia como favorito à reeleição. Já no Partido Democrata, as primárias foram recheadas de candidatos. Entre os mais de 20 postulantes, alguns chamaram mais atenção. A senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, o ex-prefeito de South Bend, em Indiana, Pete Buttigieg, o bilionário ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o senador por Vermont, Bernie Sanders, que reuniu importantes apoios e foi o último a anunciar a desistência da candidatura para a vitória do ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. Outra candidata que participou das primárias democratas foi a senadora pela Califórnia, Kamala Harris, que acabou sendo escolhida como vice-presidente. A oficialização das candidaturas ocorreu durante a pandemia, tema que marcou toda a campanha. Analistas acreditam que a pandemia foi decisiva para o resultado final. Com medo de comparecer às urnas no dia 3 de novembro, milhões e milhões de americanos decidiram votar de maneira antecipada. A votação por correio bateu recordes, apesar das críticas de Trump. Ao somar os eleitores que foram às urnas na terça-feira de eleições, o comparecimento foi o maior em mais de 100 anos. Na noite das eleições, Trump reivindicou a vitória. O início das apurações indicava um cenário favorável aos republicanos. Mas com a contagem dos votos pelo correio, a situação se inverteu e mais estados indicaram a vitória de Joe Biden, entre eles Arizona, Geórgia, Nevada e Pensilvânia, decisivos para o anúncio da vitória do democrata. Enquanto os estados iam confirmando a vitória, Biden começou a transição. O ano foi marcado por desafios na política enfrentados pelo governo do Brasil. Mesmo com todas as dificuldades, Jair Bolsonaro manteve a aprovação no melhor nível desde que chegou à presidência. Um dos primeiros e maiores desafios do governo Bolsonaro foi enfrentar a pandemia do coronavírus e todos os problemas que vieram com ela, como a crise econômica. Ao mesmo tempo, o governo federal teve que adotar medidas de combate à pandemia, proteção e estímulo à economia e pensar em possíveis vacinas contra a Covid-19.
As medidas contribuíram para assegurar que os efeitos das medidas restritivas para frear o avanço do vírus não fossem ainda mais devastadores. Uma das ações que merece destaque foi a criação do auxílio emergencial, que até novembro contribuiu para a preservação de 12 milhões de postos de trabalho, beneficiou 65 milhões de pessoas e permitiu que 400 mil empresas se mantivessem abertas com a ajuda do governo federal. Em relação à busca de uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, o Brasil se juntou aos esforços internacionais no combate à doença. Com as conclusões das 3 fases de testes das primeiras vacinas, o governo adotou um plano nacional de imunização, de maneira que toda a população do país receba as doses de forma igualitária e proporcional. Assim, as primeiras vacinas liberadas vão atender a grupos prioritários de profissionais da saúde e idosos. Outro desafio enfrentado pela gestão Bolsonaro foi o aumento das queimadas nas florestas nacionais. A Amazônia e o Pantanal passaram por momentos difíceis no combate às chamas, que devastou a flora e a fauna. Vários animais morreram e muitos outros foram resgatados com queimaduras. O governo federal enviou a Força Nacional para combater os incêndios florestais e adotou outras medidas para conter o desmatamento e as queimadas, como a Operação Verde Brasil 2, que tenta reverter a tendência de aumento da área desmatada. A presença militar nas áreas de florestas está prevista até abril de 2021, mas pode ser prorrogada. E mesmo com todas as dificuldades, o presidente Jair Bolsonaro manteve sua aprovação no melhor nível desde o início do mandato. Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no início de dezembro apontou que 37% dos brasileiros consideram seu governo bom ou ótimo, o mesmo percentual da pesquisa realizada em agosto. Em junho, eram 32%. Para encerrar, vamos falar de futebol. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Cuiabá entraram em campo em Belo Horizonte. Antes do jogo, o Cruzeiro tinha 1% de chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele precisava vencer os 7 jogos restantes, mas empatou em casa por 0-0 e assim acabou o sonho de voltar logo à primeira divisão. O time mineiro tem 41 pontos, poderá alcançar no máximo 59 pontos. O Juventude, que abre o G4, subiria, portanto, tem 49 pontos, só que ele disputa outros 21 pontos. O Cruzeiro completa 100 anos no sábado e vai passar o ano do centenário na Série B. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações às 10 horas da manhã no horário de Brasília. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.